Um dos argumentos, porque um deles é o do tamanho, você já acabou de falar, acho que aqui no Brasil é diferente, eu concordo contigo. Mas um outro o cara tá mandando prender todo mundo, meu irmão. Tem uma tatuagem, prende, foda-se. Entendeu? É que assim, imagina que você mora numa área ligada ao Comando Vermelho, você já tem passagem pela polícia e você tem uma tatuagem do Comando Vermelho. E aí você tá numa operação que foi decretada um estado de exceção em que o exército... Primeiro dia de mandato, se eu ganhei, quero. Se não ganhei, quando eu ganhar, eu vou chegar lá, vou decretar guerra contra o crime organizado, vou fazer um estado de defesa específico nas áreas tomadas pelo crime organizado para botar a polícia com o suporte do exército para retomar aquelas áreas. Não uma operação vai e volta. Vai, prende, se tiver conflito precisa matar o cara, o bandido vai matar o bandido, prende, constrói um super presídio. O Secote lá do El Salvador custou uns 100 milhões de dólares. Vamos fazer uns 2 aqui. Vamos botar centenas de milhares, botar na casa de centenas de milhares de presos. Até porque tá faltando pelo menos umas 100 mil vagas mesmo. E nesse ponto eu concordo com os esquerdistas. Acho que precisamos melhorar o tratamento dos presos. Então eu vou fazer mais presídios. Muitos presídios. Vou colocar todos eles lá pra viver muito bem presos dentro de uma cadeia, tudo certinho ali. Vão ficar lá na cadeia. Tu curte o Bukele? Cara, eu acho que eu curto os resultados dele. Eu não sei o que ele gosta, o que ele come, que time de futebol ele torce. Mas o fato é que o que ele fez para enfrentamento do crime funcionou. Não é igual no Brasil. O Brasil é um país maior. Institucionalmente falando, o Brasil é um país diferente. Dito isso, a ideia de impor lei e ordem e destruir não só o crime organizado, mas o aparato cultural ligado a ele, para mim isso funciona e nós precisamos fazer. O que é o aparato cultural ligado a ele? Isso aí não torna a coisa um pouco mais subjetiva? Porque, veja, eu não sei, não sou um estudioso, nunca fui a El Salvador. Mas um argumento que recorrente um dos argumentos, porque um deles é o do tamanho, você já acabou de falar, acho que aqui no Brasil é diferente, eu concordo contigo. Mas um outro o cara tá mandando prender todo mundo, meu irmão. Tem uma tatuagem, prende, foda-se. Entendeu? É que assim, imagina que você mora numa área ligada ao Comando Vermelho, você já tem passagem pela polícia e você tem uma tatuagem do Comando Vermelho. E aí você tá numa operação que foi decretada um estado de exceção em que o exército e as forças policiais vão entrar nesses bairros. Você, no meio dessa operação, você apareceu ali ligado a esses caras com investigações que foram pegando suas relações com esses caras, você tinha essa tatuagem, você foi detido. A maior parte dos caras que não tinham atuação política criminal direta foram soltos. Tá. Que aí foi que se não criado um espantalho ao redor do Bukele, ao redor disso. Mas, dito isso, em geral... Eu tô te perguntando principalmente porque eu não sei mesmo, tá ligado? Não, mas é verdade. E aí eu entro um ponto, mas e Renan, e essas violações de direitos humanos? Cara, o primeiro ponto que a galera tem que entender, e aí esses sociólogos de esquerda ficam muito pistola, porque a opinião pública nunca compra o papo deles, e ainda bem. A maior violação de direitos humanos que nós temos, por exemplo, no Brasil é o fato de quase 30 milhões de brasileiros viverem sob o comando do crime organizado. Isso é uma violação de direitos humanos que acontece diariamente. Ou o fato de a gente perder de 35 a 45 mil pessoas vítimas de homicídio todos os anos. E mais, essa estatística ela pode estar, vamos dizer, subestimada, porque a gente tem um número de desaparecidos por ano. Então, se um cara lá foi alvo de um crime organizado e ele desapareceu, ele fica por um tempão na estatística de desaparecido. E é gigantesca, dezenas de milhares de pessoas na estatística dos desaparecidos. Então, isso é uma violação monumental de direitos humanos. Aí a gente pode falar, poxa, pode ter uma injustiça aqui e ali. O Estado não é perfeito e nunca será. O Estado brasileiro fica cultuando o SUS, um monte de gente morre na fila do SUS, o SUS também é muito mal administrado e nem por isso estamos jogando o SUS fora. Ninguém precisa, o SUS não serve pra nada. Então, um sistema que prenda esses caras no momento de guerra, no momento de exceção em que a gente vai precisar derrotar esses caras, pode ser que tenha injustiças e, assim, provavelmente terá. Não tem que falar, isso é alvo de alvo de erros. Não, pô, são humanos fazendo coisas humanas. Ainda mais coisas humanas conflituosas. Dito isso, você vai ter que tomar uma decisão utilitarista. A decisão utilitarista vamos retomar essas áreas, vamos libertar as pessoas, e aí os caras ligados ao crime organizado, aí depois, presos, bem presos, todo o aparato financeiro, tecnológico, administrativo, territorial, militar, das facções, tomado, destruído, um novo arcabouço institucional para impedir que outras coisas surjam no lugar, e a gente elimina esse assunto. O Bukele tá tocando isso. O Bukele fez isso. Outras críticas tem ao Bukele. O Bukele, ele agora vai poder se reeleger. Veja, não é muito diferente do que passou com o Fernando Henrique quando ele passou a emenda da reeleição. A questão é, ele pode comprar uma espécie de uma prática clássica latino-americana de quartelada e tal? A se ver. Por enquanto, ele é um cara altamente aprovado pela população. De fato, os resultados que ele entregou são verdadeiros. Se você anda na capital, em São Salvador, e com o seu celular na rua a qualquer hora, você não vai ser roubado. As populações reconhecem isso. A gente mandou gente nossa pra ver lá.
A imprensa internacional não consegue falar de lá. Poderia falar a farsa de El Salvador. Não tem ninguém falando da farsa, porque é real, é concreto. Caiu e muito. É o país mais seguro das Américas. O que dá pra fazer é criticar o método, mas o resultado tá lá. Não tem como criticar o resultado. E mesmo o método, eu acho o seguinte, existe a América Latina tem 3 grandes problemas, e é bem interessante a gente ver isso. Um grande problema é o problema do crime organizado. Porque ela toma quase todos os países da América Central e da América do Sul. E aí existem essas discussões bizantinas inúteis sobre métodos, a recuperação ou não. O Bukele foi o cara que mostrou que o rei tá nu. Ele falou, cara, e se a gente só destruir esses caras? E ele destruiu os caras. E isso elimina boa parte daquelas grandes elucubrações de estudantes de direito e papo de direitos humanos. Cara, se parece uma organização terrorista, se o Hamas vem pro Brasil, a gente tem que destruir o Hamas. Não tem muito papo. Agora, se é uma organização, uma facção criminosa, a gente vai dialogar. Não, cara, vamos destruir igual a gente destruiu o Hamas. Papo muito reto, muito simples. E aí a parte cultural que eu tinha citado, pra não perder o fio da meada do que você havia colocado, Igor. O Bukele, ele pegou e ele começou a destruir os símbolos mortuários, vamos botar ali, nos túmulos dos caras, que reverenciavam o estilo de vida. Porque um cara morria e era de uma facção criminosa, eles faziam um super, sei lá, sarcófago, um mausoléu gigante pro cara, falou, pô, ó, que legal. Pô, isso foi justamente a política adotada pelo governo que sucedeu os nazistas na Alemanha para acabar com os símbolos nazistas, uma política de desnazificação, para eliminar o status cultural de pertencer a uma facção. O Bukele tá certo em fazer isso. E eu acho que a gente tem que fazer isso. Acho que não tem que ser legal você curtir o Comando Vermelho. O Comando Vermelho mata a gente todo dia. Imagina, tem uma organização política, que é o Comando Vermelho, que mata a gente todo dia no Brasil. O PCC também. E esses caras, você anda em qualquer cidade do Nordeste, você vai ter o símbolo do CV, porque eles estão tomando as cidades agora. E a gente deixa. Aí ficam bravos que o MBL tá falando disso. Cara, a gente só tem que eliminar os caras. Não tem que ter muito papo, não. É passar o rodo. Passar o rodo. E acabou. O que tu acha do que